Bem, bom dia aí, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Hoje vocês vão ver aqui um outro lado da especialidade chamada cirurgia plástica. Hoje vocês vão ver aqui que a gente chama de cirurgia plástica raiz. Então vocês vão ver que tem aí alguns produtos químicos com rótulos, com marca, patenteados, e a gente não tem nenhum conflito de interesse nessas apresentações. Então, basicamente, assim, para a gente começar, a gente tem que falar alguma coisa sobre a queimadura. A queimadura é um trauma grave, na sua grande maioria, quando ela é de grandes proporções, quando ela atinge um grande percentual da superfície corpórea, ela, às vezes, leva o paciente ao óbito. E é um tratamento complexo e multidisciplinar, que demanda muito tempo de internação, demanda uma equipe multidisciplinar grande. A gente precisa do cirurgião plástico, a gente precisa da enfermagem, da anestesia, da psiquiatria, da nutrição, do intensivista e por aí vai. Então, ela é multidisciplinar. E ela causa sequelas funcionais, dependendo do segmento que essa queimadura atingir, e também sequelas, a grande maioria, sequelas estéticas, além de todo o trauma psicológico que essa patologia pode trazer. E ela causa repercussões sociais e econômicas muito, muito grandes, porque esse tratamento demanda custo, investimento. Então o paciente fica muito tempo hospitalizado, o tratamento é caro, vários episódios de curativo cirúrgico, o paciente tem que ser anestesiado, vai para o bloco cirúrgico, tudo isso aí demanda tempo e dinheiro. Só para vocês terem uma ideia assim, de alguns casos clínicos, o que é uma sequela de queimadura? Isso são queimaduras de membros superiores. Esse aqui não foi queimadura por produto químico, foi queimadura por fogo, mas a criança ela evolui com uma retração cicatricial grande e a capacidade laborativa dela fica muito reduzida. Então isso aqui é depois de um tratamento cirúrgico onde a gente tentou salvar esse membro para que ele possa pelo menos ter a função de pegar um garfo, uma colher, um lápis, fazer algum trabalho manual, porque nessa condição, se a mão engarra, a pessoa não tem capacidade laborativa assim, muito reduzida, muito diminuída. O mesmo aspecto, vendo por um outro ângulo. Uma outra sequela cicatricial grande, grave, severa, é uma queimadura. Essa paciente queimou na infância, não teve um tratamento adequado. Você vê que os brotos mamários não desenvolveram, ela tem a mama atrófica, as mamas são unidas, e ela tem uma complicação tardia muito, muito frequente nessas queimaduras, que é uma úlcera chamada úlcera de Marjolin, que é um carcinoma espinocelular que aparece em cima das cicatrizes de queimaduras. Um outro caso, uma sequela grande, também grave, é uma queimadura de região mentoriana e cervical, que o paciente fica debilitado, por exemplo, ele não consegue, ele tem cianorreia, por exemplo, a saliva não segura na boca, por exemplo, ele não consegue tomar um líquido sem escorrer pelo lábio, e ele não consegue, para ele poder fazer esse movimento, de levantar a cabeça, ele não consegue, ele tem que levantar, tem que mexer a coluna para poder fazer determinados movimentos. Então, esses são casos de pré-operatório, de sequelas cicatriciais grandes. Só para a gente ter mais ou menos uma ideia do que a queimadura pode trazer na vida de um indivíduo. Então, o que é a queimadura? Quando a gente fala em queimadura, a gente logo pensa em queimadura por fogo, por um líquido superaquecido, mas a gente vai ver que a queimadura ela é bem mais abrangente. Tanto é que a gente está aqui abordando o tema de queimadura com substâncias químicas. Na grande maioria, ela é causada por chamas, e a história sempre se repete. Vocês vão ver a gente que lida diuturnamente com isso, é sempre assim: o indivíduo, final de semana, está na casa dele, está no ambiente familiar, aí toma uns goró a mais, vai fazer um churrasco, aí acha que não tem fogo lá na churrasqueira, vai botar mais álcool, tem brasa, aquilo vem, pega fogo, é sempre assim. Só muda o personagem, a história sempre se repete. Os líquidos superaquecidos, que é muito frequente no ambiente doméstico, a criança vai manusear, puxa o cabo da panela do fogão, a criança derrama água de banho, de banheira, mingau quente, tudo isso. A história vai sempre, muda só o personagem.
Superfícies superaquecidas como fogão, forno, ferro elétrico. Às vezes a pessoa, o cuidador deixa inadvertidamente no chão ou próximo do alcance da criança, ela vai engateando, vai lá, bota a mão no ferro superaquecido. Eletricidade é uma queimadura muito grave também, tão grave quanto as queimaduras químicas, porque a corrente elétrica, dependendo da voltagem que ela tem, dependendo da descarga elétrica, ela percorre todo o organismo. Então o indivíduo tocou lá numa alta tensão ou numa eletricidade, uma voltagem mais alta, a eletricidade vai entrar por um lugar no organismo e ela vai sair, né? Ela não fica naquele lugar. E todo o percurso dela, onde ela vai passando, ela vai lesando as estruturas. Claro que no início ela vai lesando primeiro as estruturas mais sensíveis, como pele, né, subcutâneo, até mesmo chegar a lesar os ossos e o indivíduo evoluir para uma amputação. Queimadura por frio, a gente pensa, nossa, mas queimadura por frio, né? Aqui no nosso meio é muito raro queimadura por frio, porque a gente é um país tropical, né? Tem pouco frio, mas algum tempo atrás a gente teve um episódio aqui na cidade de uma câmara fria, né, onde frigorífico e tal, que o funcionário ficou esquecido lá dentro. Ele entrou, a maçaneta quebrou, ninguém deu falta dele e ele ficou dentro da câmara fria por mais tempo do que era permitido. Então ele teve necrose das pontas dos dedos, necrose de orelha, por conta do frio em excesso. As substâncias químicas, que é o que a gente vai abordar aqui, as radiações, como Césio 135, um episódio que teve em Goiânia alguns anos atrás, né? E o atrito ou fricção, que também é frequente, às vezes, nos acidentes automobilísticos, acidentes de moto. Então, como eu falei para vocês, as queimaduras no Brasil é um problema de saúde pública, né? Primeiro, pela gravidade, dependendo do percentual que ela queima. Depois, pelas sequelas, mostrei para vocês alguns casos de sequelas de tórax, de membro superior, né? Esses percentuais, gente, é importante a gente abrir um parênteses aqui para comentar com vocês, porque no nosso meio não é muito frequente assim a gente fazer estatísticas das coisas, né? Porque queimadura não é uma patologia de notificação obrigatória, compulsória. Ou seja, quando o indivíduo queima, nenhum órgão regulador fica sabendo que o paciente queimou. Mas teve algum tempo atrás, esses dados são desse tempo. Alguns anos atrás, a Sociedade Brasileira de Queimaduras, ela saiu em campo para tentar proibir a comercialização do álcool líquido. Esse álcool que a gente compra na farmácia, no supermercado, né, que a gente usou muito aí na época do Covid, porque grande percentual das queimaduras é causada pelo álcool. Então a criança põe fogo no álcool, põe fogo no lixo, ambiente doméstico, tudo isso, né? Então, nessa época, todas as vezes que um paciente se queimava, a gente tinha que fazer essa notificação compulsória, a gente tinha que avisar a um órgão do governo que o paciente queimou, qual foi o agente, qual a área que foi atingida, quanto tempo ele ficou hospitalizado, qual foi o tratamento, e aí vai, né? Então, esses dados são dessa época. Hoje isso também já caiu por terra, porque a Associação dos Envasadores de Álcool recorreram junto à Justiça e conseguiram derrubar essa liminar aí que proibia a comercialização do álcool, né? Então a gente consegue comprar álcool aí a todo modo, de todo jeito, em todo lugar, né? No boteco da esquina, no supermercado, na farmácia e por aí vai. Tentou-se fazer algumas mudanças, como o bico da garrafa, evitar que a garrafa seja de vidro para ela quebrar, evitar que o bico jogue a substância muito, muito longe. Algumas adaptações foram feitas na tentativa de melhorar isso. E também a apresentação, o aspecto físico desse álcool também mudou. Então a gente consegue comprar hoje álcool em gel, álcool em pastilha, álcool sólido, para poder tentar diminuir, porque ele perde a capacidade de explosão dele, tá? Então, ó, no nosso meio, vocês vão ver, tem esse número bem, né, chamativo de acidentes por ano. Sendo que desses, né, 2.500 vão a óbito. Então, o índice de óbito é bem alarmante, mesmo com centros de tratamento de queimado, mesmo com tratamento especializado, mesmo com o progresso aí da ciência. E, felizmente, ó, só 1 a 4% das queimaduras são químicas, apesar da gente ter uma infinidade de substâncias que causam as queimaduras químicas.
E a letalidade é um percentual bem abrangente. Isso daqui é uma foto bem chamativa, né? Um paciente que foi atendido no hospital universitário aqui da universidade. Essa criança, ela pegou fogo na cama, no berço, e ela chegou para a gente assim, isso aqui é queimadura de quase 100% da superfície corporal. Vou mostrar para vocês como é que a gente calcula isso, só para a gente ter uma ideia, né? Provavelmente, assim, nas mídias sempre a gente escuta falar assim, ah, Dona Maria e tal, teve 10% da superfície corporal queimada, 20%. Vamos pensar, como é que seria isso do ponto de vista científico, né? Então a gente divide as queimaduras basicamente em duas classificações, quanto à profundidade e depois quanto à extensão. Quanto à profundidade, como que seria? A profundidade é uma queimadura que provavelmente muitos de nós aqui já tivemos, né? Que é a queimadura de primeiro grau. É aquela queimadura do mineiro que vai para a praia nas férias no final de semana, no primeiro dia ele quer tomar todo o sol que ele não tomou, né, no ano inteiro. Aí aparece esse aspecto clínico, que queima só a epiderme, né? Tem esse aspecto avermelhado e tem uma dor bem intensa. Parece um paradigma, vocês vão dizer assim, mas quanto mais superficial a queimadura, mais dolorosa ela é. Então vocês vão ver, as queimaduras de terceiro e de quarto grau, elas são menos dolorosas do que as queimaduras de primeiro grau. Então, quanto ao grau, ó, só a epiderme, vocês vão ver que aqui tem uma bolhazinha, ó, isso aqui já é uma queimadura de segundo grau, causado pelo sol, tá? E depois a queimadura de segundo grau, a gente divide ela em superficial e profunda. A superficial, ela vai atingir a epiderme, que é a camada bem superficial da pele, e a derme, que é a camada mais para baixo dela, tá? E ela apresenta essas bolhas e flictenas, ó, semelhante a essa que eu mostrei aqui para vocês, ó. Isso daqui, essas bolhas ou flictenas, já é uma queimadura de segundo grau superficial. Aqui não dá para a gente visualizar bem, apesar de eu ter apagado a luz, mas é porque aqui, quando tirou a roupa da criança, as bolhas saem junto. A pele sai na roupa. Mas se vocês visualizarem, olharem aqui, ó, que tem umas bolhazinhas, uns resquíciozinhos de pele. E é bem doloroso também. A criança tem que anestesiar, bloco cirúrgico, tá? E a gente pode ter ainda o segundo grau ainda mais profundo. Isso daqui é uma queimadura por fogo, pegou fogo nas vestes da criança, isso é muito comum, né? E quando a gente vai tirar a roupa, ó, a gente já leva junto, faz já um debridamento, a gente já leva junto parte dessa pele, tá? Ela tem um aspecto clínico um pouco diferente. Ela é mais esbranquiçada e é mais úmida. Aqui, ó, tem uma classificação bem, dá para a gente ver bem nítido, uma área de queimadura de segundo grau profundo, tá? E o terceiro grau? O terceiro grau, ela queima todas as estruturas da pele, epiderme, derme, chega lá na gordura, queima tudo. E ela é bem esbranquiçada, muito mais branca mesmo do que a do segundo grau profundo. E ela é endurecida a ponto da gente fazer uma comparação bem grosseira assim. A pele desse indivíduo queimado tem a mesma consistência, o mesmo turgor, a mesma elasticidade de que um couro de sapato, assim, um couro de bolsa. Se você pegar a sua bolsa e tocar, você tem a mesma sensação que você está tocando essa pele aqui queimada, tá? E ela é indolor. E você pode perguntar, mas pô, por que não dói se queimou todas as camadas? Porque quando a gente vai queimando até a profundidade, o agente causador, seja o fogo, seja o líquido superaquecido, seja alguma substância química, ele vai destruindo as inervações, as terminações nervosas. Então o indivíduo não sente uma dor tão intensa. E tem ainda um caso de classificação de quarto grau, que é a carbonização. Tá? Essa paciente está totalmente carbonizada. Esse foi um caso também do hospital universitário, aqui da universidade, do hospital universitário da UFJF. Essa paciente, ela era epilética, tinha crises convulsivas, e ela morava na zona rural. Então ela teve uma crise convulsiva ao lado de um fogão de lenha, e ela estava só em casa. Então ela caiu em cima do fogão de lenha e ficou queimando até que alguém, né, deu falta dela e tal. Então ela já chegou com esse nível de carbonização, né, incompatível com a vida, infelizmente. Então, ó, quanto à superfície, pode ser primeiro grau, segundo grau superficial e profunda, terceiro grau e carbonização. E quanto à extensão? Como é que a gente classifica uma extensão para saber se ela é grave, se ela não é? E por que a gente precisa classificar? Porque
Quando chega esse paciente no primeiro atendimento, a gente vai fazer essa classificação em primeiro, segundo, terceiro, e a extensão, por quê? Isso vai direcionar para a gente muitas condutas, como grau de hidratação, grau de hospitalização, vamos tratar hospitalizado ou vamos tratar ambulatorialmente. Então essa classificação é importante. E a gente usa basicamente duas regras básicas. Tem uma terceira que eu tirei daqui, mas vou comentar com vocês. É a regra dos 9. Essa regra dos 9 é uma regra bem prática, assim, que a gente usa no dia a dia, né? E essa regra de Landbraud, que é o nome do autor que inventou, que decodificou essa regra, quase sempre em todo pronto-socorro, hospital de pronto atendimento, urgência, emergência, tem essa tabelinha colada lá na parede para o colega socorrista, quando chegar o paciente queimado, ele fazer essa classificação. Mas às vezes não tem, então a gente tem sempre em mente isso daqui. Se o paciente queimou o membro superior todo, a gente considera como 9%. A gente divide os segmentos do organismo em múltiplos de 9. Então, por exemplo, se ele queimou os membros inferiores, a gente divide assim, ó, 9% a coxa, 9% a perna. Tá? Se ele queimou tórax e abdômen, a mesma coisa, 9% tórax, 9% abdômen, e fica mais fácil da gente fazer essa continha para saber quanto de hidratação eu vou dar para esse meu paciente. Tá? E essa tabela aqui do Landbraud, ela é bem mais fidedigna, tá? Mas na falta dela, a gente lança a mão da regra dos 9. E se o indivíduo não tiver noção da regra dos 9, existe uma regrinha bem prática, que é a regra da palma da mão. Teoricamente, cada palma da mão corresponde a 1% da superfície corporal queimada. Tá? Então, por exemplo, teoricamente, no meu couro cabeludo, no meu crânio, na minha cabeça, caberiam 9 palmas de mão. Tá? Claro que existem variações, é só uma adaptação, vamos dizer assim. Né? Então vamos falar basicamente agora das queimaduras químicas, né? Que para a gente poder entender a queimadura química, a gente precisa ter essa noção básica de saber o que é uma queimadura, como é que classifica, o que acontece e tal. Né? Existe então uma probabilidade de exposição muito grande em todo lugar, dentro da sua casa, no seu carro, no seu trabalho, né? Nas vias públicas. Então, embora menos frequente, eu falei para vocês ali o percentual de 3, 4% das queimaduras, elas deixam uns rastros de lesão muito intenso, muito grave. Tá? Algumas queimaduras, como por exemplo o ácido hidrofluorídrico, eles necessitam apenas de 2% da superfície corporal, ou seja, o indivíduo que queima 2 palmas de mão com ácido hidrofluorídrico, ele pode evoluir para o óbito. Tá? E evolui às vezes rápido, você não consegue tirar esse indivíduo das complicações. Né? Tem várias substâncias que causam queimaduras, né? Tanto nos produtos domésticos quanto produtos industriais. Eu separei algumas, as mais frequentes, só para a gente, né, fazer um bate-papo aqui. E se alguém quiser, gente, interromper, perguntar, falar, pode ficar à vontade, tá? Isso aqui são só informações básicas, assim, para a gente esclarecer, lidar melhor com esses produtos. Então, se alguém tiver dúvida, quiser fazer algum questionamento, alguma ponderação, pode ficar à vontade. Então, por exemplo, hidróxido de sódio é um produto para limpar canos e produtos de remover pintura. Tá? A gente tem muito isso em casa, todo mundo tem. Né? Às vezes quem tem piscina em casa tem produto químico. Né? Você compra no supermercado lá, diabo verde, para desentupir a pia, cai na sua mão, desentope a pia e lesa a sua mão. Né? Os fenóis que existem também nos produtos, como desodorantes, né? Produtos de higiene, e também, dependendo do tipo de pele, do grau de classificação dessa pele, às vezes peles mais claras, mais sensíveis, dependendo do lugar onde essa substância cai, ela causa queimaduras, às vezes queimaduras profundas. O hipoclorito de sódio, que tem nos desinfetantes, nos branqueadores. Tá? O ácido sulfúrico, que eu já falei para vocês, né, é muito comum em ambientes comunitários, assim, sanitários, então eles usarem o ácido sulfúrico. O ácido clorídrico, né, para poder fazer a limpeza daquelas pedras de piscina, em torno da piscina. Tá? E as queimaduras químicas, elas causam sintomas semelhantes às queimaduras do primeiro grau. Lembra da queimadura do primeiro grau? Mostrei para vocês lá, daquela pacientinha com uma bolha e tal, queimadura de sol. Basicamente, as queimaduras
químicas, elas apresentam aquele aspecto clínico, assim. Então, o paciente chega para mim e fala, ó, queimou com o quê? Quase sempre o paciente sabe informar, às vezes não sabe o agente, né, fidedigno, mas ele sabe, queimei com desentupidor de pia, queimei com soda cáustica, queimei com... Então, às vezes o paciente informa. A área, então, fica vermelha, inchada e dolorosa, como se fosse queimadura de sol, tá? Algumas queimaduras são mais importantes devido ao tempo que a substância fica em contato e com a região que foi lesada. Então, por exemplo, se o indivíduo teve só um pequeno contato com aquela substância química, não ficou impregnado na pele, no tecido dele. Mas, às vezes, o indivíduo desmaiou, por exemplo. Então, é muito frequente a gente pegar isso no pronto atendimento, acidente automobilístico. Às vezes o cara tem o paciente sofre um acidente com um capotamento, vaza combustível, vaza gasolina, o cara fica deitado em cima daquela gasolina, ele queima todo o dorso, queima o glúteo, queima as costas, queima as mãos, tá? Porque ele está desacordado e não consegue perceber o estímulo doloroso. Então, quando ele chega para a gente, já está bem lesado. Raramente um ácido ou um álcool forte irá causar uma queimadura de 3º grau. Quase sempre é 1º grau, 2º grau superficial ou profundo. E olha só que interessante, atualmente são identificados mais de 25 mil produtos capazes de queimar queimadura. Então a gente está extremamente exposto, né? Qualquer um de nós pode sofrer uma queimadura química aí, eventualmente, porque a quantidade de agentes é muito grande. Então a gravidade da lesão, eu já falei para vocês anteriormente, está relacionado com o intervalo, né, que foi produzido e o início da terapia. Então, por exemplo, às vezes o cara queimou lá na zona rural, até ele chegar para a gente aqui, quando ele chega ele já está chocado, às vezes a gente não consegue fazer a reversão e o paciente evolui para o óbito. Tá? Hoje em dia melhorou bastante a remoção desses pacientes, porque o SAMU, quando traz o paciente, ele já, na grande maioria, já traz com um diagnóstico que foi queimado, às vezes já pulsionou uma veia, já está hidratando o paciente, já melhora muito a qualidade de sobrevida desse paciente, já melhora bem o tratamento, né? E muitas das vezes a aparência, ela pode enganar a gente. Às vezes a gente acha assim, isso daí é queimadura pequena, tá? Isso é muito comum em dois casos, nas queimaduras elétricas e nas queimaduras químicas. Nas queimaduras elétricas, é uma queimadura com uma progressão muito rápida. Então, por exemplo, você atende hoje um paciente que levou uma descarga elétrica, um paciente que trabalha aí na telecomunicação, que trabalha na rede elétrica, ele inadvertidamente toca um fio e sofre uma descarga elétrica. Aí ele chega para um atendimento e vai falar, posso liberar esse indivíduo para casa que a queimadura foi superficial. No outro dia ele volta, ele já tem uma necrose da mão, necrose dos dedos, porque a queimadura ela é progressiva. Do mesmo jeito aqui nas queimaduras químicas. Às vezes o paciente chega com uma queimadura química, por exemplo, com cal, eu já peguei isso, com cimento, né? É muito frequente assim, o trabalhador da construção civil, ele usa as botas, e às vezes ele manuseando o cimento, às vezes o cimento cai dentro da bota dele. E ele, naquela bota de borracha, aquilo ali fica o dia todo, às vezes ele nem sente, e quando ele chega para a gente, ele já tem necrose do tecido, já evoluiu muito, tá? É muito frequente de acontecer. E quando a gente tem essas dúvidas, a gente sempre transfere esse paciente para um centro de tratamento de queimados, a gente chama de CTQ, tá? Um centro de tratamento de queimados. Infelizmente, aqui na nossa universidade, né, apesar de ser uma universidade grande e tal, a gente tem um projeto, não sei se algum de vocês já visitaram o HU CAIS, que é um hospital da universidade aqui pertinho, né, descendo aqui, perto do estádio regional. Lá tem um bloco, um prédio que a obra está parada, né? Segundo informações, teve desvio de recursos, então a obra está parada. Lá tem um projeto de um CTQ. Na época eu participei desse projeto, a gente visitou todos os CTQs que tinha aqui no Brasil, a gente fez um projeto bem moderno e tal, mas infelizmente no nosso meio a gente não tem um CTQ. Quando a gente precisa, a gente tem que encaminhar esse paciente para o Rio de Janeiro ou então para Belo Horizonte. Então, a gente vai classificar os agentes químicos mais frequentes que a gente vê aí no nosso dia a dia, porque são
um percentual muito grande, 25 mil, fica inviável da gente, né? Então a gente vai classificar basicamente em álcalis, em ácidos e os compostos orgânicos e os derivados do petróleo, tá? Os álcalis e os ácidos são os que a gente tem mais, né, nos produtos de limpeza em casa, no ambiente de trabalho, no nosso dia a dia, tá? E os compostos orgânicos são aqueles derivados do petróleo, gasolina e tal, querosene. Ah, então, gente, ó, isso aqui são alguns produtos, mas eu não tenho conflito de interesse nenhum, tá? Nem a favor, nem contra. Foi só mesmo para ilustrar. Então, vamos falar um pouquinho dos álcalis, né? Como é que é importante a gente falar isso? Porque as queimaduras dos ácidos e dos álcalis, clinicamente, elas se apresentam diferente, tá? Então, por exemplo, os álcalis, ela causa lesão do tecido com necrose de liquefação, ou seja, ele desnatura as proteínas, vai destruindo as proteínas, tá? Um exemplo muito importante, soda cáustica, né? Muita gente tem soda cáustica em casa, né? Para desentupir a pia, para lavar o banheiro, para lavar o chão, né? O carbonato de cálcio, né? É o cal. Não é um produto assim tão frequente, mas já peguei vários pacientes queimados com cal. O cara pintou a casa dele e aí restou um pouquinho lá, ele manuseou de maneira inadvertida. Outros pacientes que são esses que trabalham pintando o meio-fio da rua, né? Às vezes também derrama nele, cai dentro da bota. A gente já teve casos assim. E os produtos de limpeza de forno, encanamento, os produtos de limpeza industrial, tudo isso são produtos que causam, né, esse tipo de queimadura. Isso daqui, ó, eu comentei anteriormente para vocês, quando cai o cimento, ó, dentro da bota do paciente, tá? Às vezes o cara não percebe que ele está sendo queimado. Isso daqui, gente, evolui com uma queimadura grave. Por quê? O fluxo sanguíneo, às vezes, é interrompido, o indivíduo faz uma síndrome compartimental. O pé fica inchado, o sangue não flui bem, tá? Porque queima, às vezes, 360 graus. Queima toda a superfície da perna, do braço, né, do membro que seja em contato com o agente agressor. Né? E o cimento, né, quando ele molha, ainda piora mais ainda, porque o pH dele fica por volta de 12, então a lesão é muito maior, muito mais profunda. Isso daqui é um caso que a gente atendeu também no hospital universitário aqui da UF, é uma criança recém-nascida, isso aqui é um coto umbilical, gente, isso é uma rotina, né? A criança nasce, a gente amputa o cordão entre a mãe e a criança, e depois se faz uma cura desse umbigo, né? A enfermagem vai colocando um medicamentozinho aqui, que aqui no caso é o álcool iodado, ou seja, é uma mistura de iodo e o álcool. Então, eles colocaram a fralda nessa criança e embeberam com muito volume de álcool, de iodo. Então, causou uma queimadura química nessa criança, ó. Então, isso aqui, se eu perguntasse para vocês assim, isso aqui é uma queimadura de primeiro, segundo ou terceiro grau, dependendo da imagem que vocês viram anteriormente, né? Vocês viram, ó, tem bolha, então já não é primeiro grau. Primeiro grau fica só vermelho, né? E o aspecto está mais esbranquiçado. Então, isso aqui é uma queimadura de segundo grau profundo, tá? Essa criança evoluiu bem, né? A gente leva para o bloco cirúrgico, aí lava, tira toda essa pele, faz um curativo com uma pomada tópica chamada sulfadiazina de prata. A gente faz esse curativo e a criança evoluiu bem, mas é uma queimadura química, né? Que acontece no meio hospitalar. Isso daqui é a pomada que a gente usa nos curativos diários, ela é à base de prata, e depois o aspecto final, depois aí de 20 dias, em torno de 25 dias de pós-tratamento. É importante a gente lembrar, até no final vou mostrar para vocês, tem um slogan da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, da Sociedade Brasileira de Queimaduras, que fala que queimadura deixa a marca para sempre. Tá? Então, o ideal é não queimar. Melhor que seja o tratamento, melhor que seja a tecnologia, a chance de ter sequelas cicatriciais, seja hipocrômico, você vê, ó, isso daqui ficou branquinho. Tudo bem que é uma criança bem pequena, né, recém-nato, provavelmente com o passar aí de 2, 3 anos, já vai estar mais ou menos da cor da pele, assim. Mas deixa uma marca e fica hipocrômica. Dependendo da idade que o indivíduo tiver, às vezes isso, né, ele vai carregar esse estigma pelo resto da vida. Então, vamos falar um pouquinho sobre os ácidos.
os ácidos eles lesam por um outro mecanismo, né, de atuação. Eles fazem uma necrose de coagulação. Então eles não destroem as proteínas, eles precipitam as proteínas. Tá? Alguns exemplos, o ácido clorídrico. Tem muito produto de limpeza que tem ácido clorídrico. Né? O ácido oxálico e o clorídrico, eles são encontrados em tiramorfo, que a gente usa com muita frequência em casa. Tá? E o ácido clorídrico, ele é muito concentrado no ácido muriático. Muita gente tem ácido muriático em casa, eu não sei ainda, acho que devia até assim, existir uma limitação para o uso dessa substância, porque queimadura por ácido muriático a gente pega frequentemente, tanto no consultório quanto nos ambulatórios da universidade. Isso daqui também, gente, é uma queimadura química. Tá? Isso daqui é um militar, eu atendia na época no hospital militar aqui da cidade, logo que eu voltei, né, da minha residência médica, me chamaram para trabalhar no hospital militar assim, né, espontaneamente. Aí eu atendia lá tem uns veículos muito antigos, né, aqueles jipes e tal, que lá se usa ainda uma coisa chamada carburador, que é para refrigerar o motor. Então esse militar, ele estava dirigindo um desses veículos, num desses treinamentos, dessas manobras, e o veículo ficou superaquecido e tal, ele abriu a tampa do motor, e quando ele abriu, a tampa do carburador estava solta, estava mal encaixada, e quando ele foi mexer, eles colocam dentro do carburador uma substância química para poder fazer a limpeza do carburador e todo o sistema mecânico. Isso tudo veio no rosto dele. Tá? Então, veio no rosto, no tórax. Então isso daqui é quando ele chegou para a gente. Isso daqui, depois que a gente faz a limpeza, leva para o bloco cirúrgico, vocês vão ver que tem uns resquícios aqui de pomada, né? Que é aquela sulfadiazina de prata, que é a pomada branca que eu mostrei para vocês. E depois, vocês vão ver, ó, sempre deixa a marca, fica, né, a sequelazinha. E vamos falar um pouquinho sobre os compostos orgânicos, que são aqueles, a gasolina, né, o querosene e tal. O petróleo, principalmente, que é esse que a gente vê aí fazendo asfaltamento de rua e tal, é frequente também queimadura. Os indivíduos, eles tomam bastante cuidado, mas às vezes inadvertidamente, o cara dá uma tropeção, né, ou um mal-estar qualquer, o indivíduo consegue se queimar com esse asfalto superaquecido. E ele causa danos, é importante, bem diferente dos álcools e dos ácidos que atuam lá nas proteínas, causando precipitação e coagulação. Aqui, ele causa dano na membrana celular do indivíduo. Tá? E quando ele é muito grande, e muito contínuo, e muito intenso, né, eles são absorvidos tanto pelos rins, quanto pelo fígado do indivíduo. E às vezes isso evolui com óbito. Tá? Então, ó, a severidade da lesão, já falei para vocês, está relacionado com duas coisas. Claro, primeiro com o agente, né, um agente que é muito tóxico, muito agressivo, e outros agentes que ficam e muito tempo em contato com a área lesada. Então isso aí é importante a gente saber. A gravidade está relacionada com isso. Também com a concentração e a profundidade. Tá? Então se queimou uma pequena área, 1% da superfície corporal, dependendo da substância, não vai trazer grandes sequelas. Mas se queimou 30% da superfície corporal, 40% da superfície corporal, esse volume e essa extensão toda leva o indivíduo para uma hospitalização, para um centro de tratamento de queimados, né? E a gente precisa, às vezes, ficar um bom tempo com esse paciente hospitalizado até que ele possa ser restabelecido e voltado aí para a sua atividade laborativa. Está relacionado ainda com a irrigação imediata. Então é o seguinte, existe muito folclore, vamos dizer assim, de queimaduras. Todo dia a gente vê paciente que chega para a gente com a história muito semelhante. O indivíduo estava em casa, por exemplo, numa propriedade rural, lá fazendo o churrasco dele, aí ele se queimou e ele está do lado da piscina. Mas ele não se joga dentro da piscina porque ele tem a ideia, assim como os familiares e os participantes lá do local, que se ele molhar, dá bolha.
Tá? Então, muita gente queima muito mais profundo porque ele não resfriou, não interrompeu o processo de queimadura. Então, tem muito folclore sobre isso. Então, gente, queimou é água. Queimou tem que resfriar, tem que interromper o processo da queimadura. Tá? Isso acontece frequentemente. Outra coisa interessante é que, às vezes, o indivíduo não queimou com uma agressividade tão grande. Às vezes, foi uma queimadura de 2º grau superficial. Mas dependendo do primeiro tratamento que ele é submetido, aquela queimadura evolui para 2º grau profundo e às vezes até para 3º grau. Alguns anos atrás a gente fez uma listagem assim, né? Catalogamos algumas substâncias que os indivíduos mais colocam na queimadura logo no primeiro atendimento, mesmo ali no ambiente doméstico. Então o cara coloca pasta de dente, é campeão. O cara queimou, ele chega lá todo bozuntado de pasta de dente. Pomada minâncora, né? Borra de café, folha de bananeira, teia de aranha, uma infinidade. Álcool, água oxigenada, vocês imaginam a quantidade. Eu vi uma história já da pessoa que queimou e falou para cortar café. Aí ficou um negócio com ferimento de café. Sim. O problema é que às vezes a queimadura é de 2º grau. Aí aquele café vai irritar o local, aí aprofunda a queimadura, vira 2º grau profundo, vira 3º grau, mas isso é muito frequente, Cara, pomada minâncora e pasta de dente, eu acho que é o campeão. Pasta de dente, cara, você tem de todas as cores, o cara chega lá todo besuntado, né? Teia de aranha, a gente já viu, teve um caso lá que o cara colocou uma mistura lá de limão, fez um coquetel lá, assim, piorou, né? O cara, no intuito de melhorar, de facilitar a vida do paciente queimado, ele vai prejudicar ele. Então, queimou, gente, é isso, ó. Queimou, se vocês saírem daqui, pelo menos sabendo disso, eu vou ficar feliz da vida de ter vindo aqui, né? Então, queimou é água, tem que lavar, tem que irrigar. Não tem isso, vai dar bolha. Não, não vai dar bolha. A bolha é por conta da profundidade. 2º grau superficial e profundo tem bolha, tá? Então, por quê? A gente pode ter a ideia mais assim, mas isso nunca vai acontecer comigo, pô, né? E por menos que a gente espere, sempre acontece com algum familiar, com algum amigo, com algum vizinho, com alguém que está próximo de você. Pelo menos você vai saber falar, não, tem que molhar, tem que lavar, tem que irrigar, né? Então, existem algumas precauções que são chamadas precauções universais, que é para o indivíduo que vai lidar com esse paciente. Denise me falou que depois da tarde vocês vão ter uma palestra aí de alguém que vai falar dos primeiros socorros. Provavelmente ele vai comentar isso, assim, né? Então, eu vou entrar um pouquinho na área dele, só com o objetivo, assim, de dar uma pincelada, assim, nisso, porque provavelmente vocês vão ver isso aí com mais detalhe. Então, antes de ter contato com o paciente, o cuidador, né, o socorrista, ele tem que colocar luva, capote, proteção para os olhos, tá? Para poder manusear esses produtos. É muito importante isso daqui, gente, ó, as roupas e os pertences do paciente. É muito comum o paciente chegar queimado com aliança, tá? Então, meia hora depois, você não consegue mais tirar aquela aliança. Ou você tem que cortar ela, ou então o dedo, às vezes, sofre uma dificuldade de irrigação muito grande e, às vezes, tem que amputar a ponta do dedo, tá? Brinco, tudo isso é importante. Então, esses adornos precisam ser retirados, tá? E, claro, principalmente a roupa. Mostrei algumas imagens para vocês. Quando a gente tira a roupa, a pele, às vezes, sai junto, tá? E, às vezes, a pessoa fica naquele medo de tirar a pele, de tirar a roupa, que vai lesar, vai estar causando algum iatrogenismo no paciente por conta de tirar a pele, mas na verdade não. Outra coisa importante é a ausência de precauções simples como essa pode ocorrer em lesões na equipe de tratamento, a gente já viu isso, né? Na época lá do Césio 135, que ocorreu lá em Goiânia, né, eles não sabiam direito o que era, manuseou, o indivíduo levou para casa, né, passou no corpo, né, a criança brincou, a esposa pegou naquela produto que irradiava e as lesões foram se tornando cada vez mais alastradas, né? Então, sempre tem que tirar roupa, tem que tirar anel, pulseira, relógio, colar, tudo isso que eu falei.
Se o agente agressor, se o produto químico for em pó, a gente tem que, antes de tentar molhar, tentar lavar, limpar, passar um pano para poder diminuir a concentração. E o mais importante, gente, ó, é água. Tá? Outra coisa, tem outro folclore muito importante nisso. Assim, o indivíduo fala, tem que ser água gelada. Não, nada de água gelada, água em temperatura ambiente. Tá? Pode lavar, né, mangueira mesmo, mangueira de jardim. Quanto mais lavar, melhor. Isso daqui é uma técnica cirúrgica que a gente usa. Isso daqui a gente chama de debridamento. Então, quando o paciente chega lá para a gente com essa queimadura, né, a gente limpa com a escovinha. Isso aqui é uma escova cirúrgica, que a gente usa sempre no pré-cirúrgico. Por exemplo, o cirurgião, quando ele vai fazer um procedimento cirúrgico, a gente tem lá uma pia chamada lavabo, a gente esfrega as mãos com essa escovinha. De um lado são cerdas, de outro lado é uma esponja bem macia. Então as cerdas a gente esfrega os dedos debaixo das unhas até o cotovelo e depois com essa escovinha a gente espalha o sabão e tal. A gente usa essa escova para limpar e depois desgermar o paciente que apresenta queimadura. Vocês vão ver à tarde, provavelmente, não vão, né, estender nisso, mas são esses primeiros socorros, eles dividem em ABCD, são as progressões assim, do primeiro atendimento, segundo, terceiro, né? Então, no trauma, no primeiro atendimento, vocês vão ver muito isso, provavelmente o colega vai falar do ABCD aí do atendimento. O agente químico, ele pode afetar o estado respiratório e circulatório do paciente, ele pode deprimir, pode fazer insuficiência respiratória e às vezes morre ali na sua frente, né? Então a gente sempre tem que pegar uma veia bem profunda desse paciente, seja no braço, na região cervical, para a gente poder infundir bastante líquido dele. Por quê? Por que os pacientes queimados morrem? Você pode perguntar assim, morreu porque queimou, né? Teoricamente. Mas, da maneira científica, ele morre porque ele faz um choque. Tá? Então, quando o paciente queimado, vamos supor assim, independente de ser por produto químico ou não, o paciente que ficou exposto às chamas, ao líquido superaquecido, quando ele chega, a queimadura causa uma vasodilatação periférica. Então, todo o líquido do organismo vai para a periferia do corpo. Tá? Então, é como se os vasos, como se o coração batesse em seco. Então, o coração funciona, mas não tem sangue, não tem líquido, não tem fluido para poder irrigar. Tá? Então, o indivíduo faz um choque. A gente chama de burner shock, é o choque do queimado. Então, a gente tem que infundir bastante líquido nesse paciente, para ele poder, a hora que o coração funcionar, né? Por que esse líquido migra todo do vaso para fora do vaso, do interstício para fora do vaso? Porque com o trauma, os orifícios do vaso, eles aumentam substancialmente. Tá? Então, um vaso tem pequenos orifícios que fazem a comunicação do meio interno com o externo. No trauma da queimadura, esses orifícios, eles aumentam assim abruptamente. Então, todo o conteúdo de dentro do vaso, para a gente pensar de maneira bem grosseira assim, é como se fosse um cano de PVC todo furado. Então, todo o líquido que está passando dentro do cano, ele não fica dentro do cano, ele vai para fora. Então, o coração, quando pulsiona, não tem sangue para poder fazer a perfusão dos tecidos, o indivíduo morre de choque. Tá? A grosso modo, basicamente é assim. Então, sempre que possível, é importante a gente saber qual que foi o agente, foi soda cáustica, foi cal, foi algum produto químico específico, né? A gente não deixar para mais tarde, né? A terapia sempre fazer o mais rápido possível. E a gente tem um centro de intoxicação de queimado, de intoxicações. Quase todo hospital de primeiro atendimento tem esse contato, e eles funcionam 24 horas por dia, final de semana, feriado, né? Então, se você tem a substância, você pode mandar a substância para esse centro de intoxicação, eles mandam todo o protocolo, todo o tratamento, qual que é o grau de contaminação, quanto que isso aí invade o organismo, é bem interessante. As lesões por álcalis são as mais comuns que as por ácidos, né? Também pelo número de quantidades que existe no mercado. E os álcools, eles se ficam nas proteínas dos tecidos e requer uma irrigação muito mais prolongada, muito mais profunda. Então, é muito mais água para poder tirar esse produto
do contato, vocês vão ver que o indivíduo queimou o rosto, né? É muito frequente também queimadura em globo ocular, em queimadura de vias aéreas. A gente, quando trata queimado, existe assim um folclore, assim como existe o folclore lá das substâncias que colocam em cima das áreas queimadas, de minâncora, pasta de dente, que é assim, quase sempre quando o paciente queima vias respiratórias, como é que é queimadura de vias respiratórias? Vamos supor que o indivíduo teve um acidente automobilístico, ficou preso dentro do automóvel. O automóvel está pegando fogo, o cara fica ali, ele respira aquele ar superaquecido. Ou então ele está preso num prédio, numa casa. Se ele respira aquele ar superaquecido, ele queima as vias respiratórias. 99% dos pacientes que têm queimaduras de vias respiratórias evoluem para óbito. Tá? A gente tem gosto de contar isso, que a gente tem um caso aqui na cidade, que é um caso bem icônico assim, que uma pessoa, né, uma paciente, ela é enfermeira, trabalhava na Santa Casa, morava na rua Santo Antônio, um bairro nobre, um lugar de boa qualidade e tal. Ela chegou em casa, bateu a mão no interruptor para acender a luz na cozinha. E estava vazando a botija de gás. E já estava vazando há muito tempo. Então, quando ela botou, que ela acendeu, deu uma faísca no interruptor e a cozinha explodiu. E a porta foi arrancada e ela ficou deitada em cima da porta e a porta queimando. E ela teve queimaduras de vias respiratórias. Então, e ela saiu bem, felizmente. Né? Então ela sempre brinca com a gente assim, ela fala que faz 2 aniversários, o dia que ela nasceu e depois o dia que ela queimou, né? Porque como ela é da área, ela sabia, né, que a grande maioria dos pacientes que queimam vias respiratórias evoluem para óbito. E esse foi um caso que a gente, felizmente, teve sucesso aí. Então já falei isso, né, da irrigação, queimaduras de vias de globo ocular é muito frequente, gente. O que a gente mais pega, o que a gente mais vê, é queimadura com cola de super bonder. Assim, a história se repete, né? Sempre, só muda a pessoa que chega lá. O cara tenta desobstruir o orifíciozinho do super bonder, aquilo está sob pressão, quando vem, caiu no globo ocular. Né? Lesa a córnea, às vezes, tá? É muito frequente isso. Às vezes outro tipo de substância também, que fica embalado sob pressão, na hora que o cara fura, vem, você fala, nossa, parece uma idiotice, mas acontece, gente. E acontece com frequência. Né? Então, existe uma substância, antes disso ainda, né? Outra coisa importante também são essas substâncias que a gente usa para poder, nas indústrias de vidro, que fazem os desenhos, que fazem as marcas, que fazem as logomarcas, né? Que é frequente acontecer isso. Tá? Aquilo eu já falei para vocês antecipadamente, né? As concentrações que colocam em risco a vida do paciente, a vigilância cardíaca, porque o cara morre de choque, tá? Às vezes o cálcio, o indivíduo tem algumas substâncias que expoliam o cálcio, então a gente tem que fazer o cálcio, o indivíduo também evolui para óbito por conta disso. Então a gente tem que fazer 2 procedimentos importantes, que eu vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui é muito frequente, a gente faz isso sempre que o paciente queimou. Isso daqui é uma escarectomia, ou seja, a gente considera que a área queimada é como se fosse um abscesso. Abscesso, mesmo vocês não sendo da área, tem mais ou menos uma ideia. O que é um abscesso? É como se fosse um furúnculo, uma ferida, um bolsão de pus, né? Então a ciência considera a queimadura como se fosse um furúnculo. E trata-se disso o quê? Tirando esse furúnculo. Como é que a gente tira isso? Então, isso daqui é a perna de uma criança queimada, ó, tá? Ela chega para a gente, queimou 3º grau. Então, quando queima 3º grau, não adianta você ficar fazendo curativo com sulfadiazina de prata, não vai cicatrizar. Por que não vai cicatrizar? Porque queimou todas as camadas da pele. Então, queimou a epiderme, a derme, às vezes queimou até a gordura. Então, a gente tem que retirar todo esse tecido e pegar uma pele de algum outro lugar, seja do couro cabeludo, do braço, tá? Do abdômen, e cobrir essa região. Então, a gente pega esse aparelhinho, isso daqui é uma faca de Blair, né? O Blair é o cara que inventou. Tem outras substâncias que são elétricas, que são mais sofisticadas, a gente tira tudo isso e vai e enxerta, tá?
Então, por exemplo, isso é uma mão queimada, ó, 3º grau. Tá? Então, a gente tem que debridar e a gente faz uma coisa que é diferente. Ó, 2 coisas importantes. Ó. Aqui é uma escarectomia e aqui é uma escarotomia. Qual que é a diferença de um para o outro? Naquele primeiro, eu vou tirar todo o tecido. Nesse segundo, eu vou fazer só pequenas incisões, assim, ó. Então, quando o indivíduo queima 360 graus um membro, o sangue não perfunde lá para as extremidades. Então, eu preciso abrir, assim, até chegar na face muscular, para que o fluxo sanguíneo chegue até as extremidades e o indivíduo não perca a mão, o pé, o braço, tá? Então, são esses detalhes assim. É importante a gente lembrar do fenol, né, que é um ácido com má solubilidade, existe, né, na maioria das substâncias químicas que a gente vê aí, e quando a gente queima com ele, ó, como na maioria das vezes, irrigação abundante com água, tá? Sempre assim. Existem algumas controvérsias, eu vou falar para vocês, das queimaduras químicas e a água, mas fica para um segundo plano, tá? Então, a nafta e a gasolina também, ó, causa lesão por dissolução, queima 2º grau, se o contato for prolongado. Naqueles episódios que eu te falei, o cara teve uma queimadura porque derramou combustível, ele ficou deitado, às vezes molhou o banco do carro, né? E ele fica deitado no asfalto, em cima do querosene, do gás, da gasolina, ele vai queimando, né? Os mais frequentes que a gente vê é isso, ó, glúteo, dorso, membro inferior, onde o indivíduo apoia, na verdade. Esse é um aspecto, ó, bem comum, bem familiar, assim. O cara chega no acidente e às vezes passa despercebido, gente. Porque o indivíduo chega num acidente automobilístico, aí você quer ver se ele tem trauma de crânio, se ele tem fratura de costela, tem fratura de perna. Às vezes você nem vira o paciente para ver. E às vezes ele está com região glútea queimada e depois, quando você vai tratar, uma queimadura que era mais superficial, está mais profunda, né? Ele sofreu aí um iatrogenismo. Tá? O amônio anídrico também é um fertilizante, né, que usa em manufatura de metanfetamina. É uma base muito forte, tem um odor muito, né, o amônio, todo mundo, né, lembra, usava até para despertar as pessoas, né, cheirar amônio, essas coisas assim, né. Importante a gente falar nessa época de guerra, né, que infelizmente a gente está vivenciando, né, que se usavam várias substâncias, né, para um extermínio em massa, assim, dos indivíduos, né. O tempo passou, mas a coisa não progrediu, infelizmente. E as guerras químicas ainda estão aí, né, apesar da ONU proibir, tentar cercear e tudo, mas, né, existe esse gás, né, o indivíduo morre por asfixia. Existem outros que o indivíduo morre por queimadura mesmo, né, sequestro das proteínas. Infelizmente isso acontece. São essas classificações as mais frequentes, assim, ó. Agentes exterminatórios e irritantes respiratórios. O cara respira com muita dificuldade, evolui para óbito. Algumas outras substâncias, o indivíduo vomita, né, vai a óbito. O gás lacrimogênico, né, que a gente mais vê aí nas polícias e tal, o indivíduo para dispersar a multidão, usa esses gases. Os agentes pulmonares, que o indivíduo morre por asfixia, não consegue respirar. Os vesicantes e bolhosos, o indivíduo parece várias pústulas, né? E os agentes sanguíneos, que o indivíduo morre por embolia e por complicações sanguíneas. Só para a gente relaxar um pouco, esse aqui sou eu, né? Vocês estão vendo? Alguém conhece essa pessoa? Não é minha esposa, não é nada meu, mas eu tenho certeza que vocês vão ter uma noção bem fidedigna. A pessoa vocês não conhecem, mas essa foto vocês conhecem, né? Essa foto, gente, ganhou o mundo, né? O cara que fotografou esse episódio virou um fotógrafo famoso, né? Existem até nos livros didáticos essa foto aí, né? Então, essa menina é essa mulher, tá? Ela veio ao Brasil, essa foto, ó. Essa região aqui, essa é uma foto dela recente, do dia que eu a encontrei,
né? Essa é uma foto da Guerra do Vietnã, né? Ela foi vítima de queimadura química, né? Na época eles usavam uma substância, não sei se era mostarda, não me lembro. Então ela teve essa queimadura, ela foi recolhida por uma família de americanos, ela foi para os Estados Unidos, saiu do Vietnã, se restabeleceu e ela fez uma ONG, então que ela auxilia, dá amparo, assistência aos pacientes, né, vítimas de guerra e vítimas de queimadura. Então, ela foi convidada para vir ao Brasil, eu tive com ela, a gente fez essas fotos. Ela é uma pessoa muito culta, assim, fala espanhol, fala inglês, né, claro, que ela foi acolhida por uma família lá, e ela ficou com muitas sequelas, ó, ela tem os braços, o dorso, as pernas, totalmente sequelada por conta da queimadura. Isso foi no evento que a gente estava, ela era muito amável, assim, né, só para a gente saber que as queimaduras, né, deixam as marcas, né, mas também deixam os proveitos. Para a gente, já chegando na fase final, ó, a maior parte dos protocolos de tratamento das queimaduras é baseado em queimadura térmica. Queimadura química a gente tem muito pouca coisa, porque o percentual é bem menor, felizmente, apesar do grande número de substâncias aí que podem danificar, ainda é pequeno o percentual. E existem diferenças entre as queimaduras químicas e as queimaduras térmicas, tá? As químicas, elas causam dor local grave e dano tissular que requer tratamento mais especializado. Tem que saber qual que é a droga, tem que saber o mecanismo de ação dela, se está incompatível com a vida ou não, se vai evoluir, né? Aquilo que eu falei do 2% da superfície corporal já pode levar ao óbito. Os ácidos fortes e os álcalis são os agentes etiológicos mais comuns, os que a gente mais vê, tá? O tratamento inicial de quase todas as queimaduras consiste em lavar a região com água, tá? Vocês saírem daqui sabendo disso, eu estou feliz, tá? No entanto, isso aqui que eu comentei anteriormente para vocês, existem controvérsias, porque existem algumas substâncias que às vezes em contato com a água, por exemplo, sódio, potássio, rubídio e césio, eles podem liberar gás hidrogênio e calor e pode causar explosão, mesmo com a água, tá? Felizmente são poucos, né? Então isso não vai abolir, não vai tirar a ideia de que queimou, a gente vai usar água, porque às vezes a própria água, mesmo causando essa explosão, às vezes não é um grande volume de produto químico, a própria água já consegue resfriar essa própria explosão. Mas existe essa controvérsia que eu achei interessante a gente trazer para vocês, né? O dano tecidual da queimadura química é progressivo, assim como na queimadura elétrica. Você acha que queimou pouquinho, no outro dia, quando você vai ver o paciente, queimou muito mais, né? Ele continua queimando até ser neutralizado. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas maneiras da gente neutralizar isso. Nas empresas que lidam com esses produtos químicos, ele já tem lá nos compartimentos, nos corredores, nas instalações da empresa já tem essa substância, né? Quanto mais rápido o atendimento, menor será a sequela, menor será o dano, né? E os agentes químicos diferem de modo de ação. Então a gente tem que saber o agente etiológico. A gente faz contato lá com o centro de intoxicação e eles passam essas informações para a gente. Essa é a substância que eu falei para vocês que existe nos estabelecimentos, nas indústrias ou no comércio, que usa os produtos químicos, comercializam ou que manuseiam ele. É uma substância chamada difoterine. Muitos de vocês já devem ter visto, né? É muito comum. É um produto para primeiro socorro e emergência de contaminação de pele e osso, ou seja, pode usar na conjuntiva, na córnea, no globo ocular, tá? Não causa dano. Ele age, é um agente químico como ácido e base. Contém substância ativa, não tóxica e não irritante e dissolvida em água. E ele tira a dor, e é importante isso, tá? E não tira a dor porque é anestésico, ele tira a dor pelo conta do mecanismo de ação que ele faz. Ele interrompe a ação do agente agressor, né? Tem várias apresentações do difoterine, tá? Tem tipo extintor de incêndio, depende do volume da substância da contaminação. Então, por exemplo,
nessas indústrias de metais pesados e tal, é muito frequente ter isso, porque os pequenos acidentes acontecem, às vezes nem chega para a gente. Quando chega, o paciente já usou difluterine, quase sempre a lesão já está amenizada, a gente vai só tratar para evitar sequelas, então o prognóstico é muito melhor. Tá? Já falei isso, né? Ele tem uma natureza anfótera e neutralizante, ele inibe, ele quela a substância agressora, ele sequestra irreversivelmente o agente da epiderme, então ele não fica lá queimando, agredindo, lesando. Né? É importante isso, ó, ele trata, mas não trata de maneira anestésica, ele tira a dor porque ele tira o agente agressor. Tá? E outra coisa importante, só para a gente terminar, já estamos na nossa reta final, algumas autoridades que eu vou mostrar para vocês aqui sobre as queimaduras no montante ao tratamento. Né? Provavelmente vocês devem ter visto isso na mídia, isso é um amigo nosso, lá do Ceará, que desenvolveu o tratamento de pele de tilápia para o tratamento dos pacientes queimados. Né? Isso foi muito divulgado na mídia, né? Esse colega, inclusive, ganhou, há 2 anos atrás, um prêmio da Eurofarma, que é uma empresa, né, de medicamentos, porque esse ano, inclusive, quem ganhou o prêmio Eurofarma foi a Universidade Federal de Minas Gerais, que desenvolveram uma substância que neutraliza os efeitos do crack. Né? É uma droga que recupera os indivíduos que estão dependentes do crack. Então, essa pele, gente, tilápia, né, é um peixe, tá? Então, esse amigo, assim, a bem grosso modo, ele tem uma fazenda de criação de tilápia. Né? Então, um outro amigo lá visitando ele falou, eles fazem os filés do peixe e tal, e a pele, eles jogavam fora. Aí ele perguntou, o que vocês fazem com a pele? Ele falou, a pele a gente vende algumas para fazer carteira, para fazer cinto, bolsa, mas a maioria vai tudo para o descarte. Ele falou, poxa, mas a gente tinha que aproveitar essa pele para alguma coisa, né? Não, tem que ter alguma coisa. Aí ele pensou, poxa, antigamente a gente usava pele de rã para tratar paciente queimado. Quem sabe a pele da tilápia também não tem as mesmas características para isso. E aí eles fizeram uma parceria com a USP e a Unifesp, em São Paulo, e começaram a estudar os efeitos dessa pele. Então hoje, eles doam para a gente, por exemplo, se eu tenho um paciente queimado, eu faço aquilo que eu mostrei para vocês, de passar aquela faca, aquele aparelho e tirar tudo, eu tiro e coloco a pele de tilápia. Tá? Depois, quando a pele cai, ele funciona como um curativo biológico, temporariamente. Ele não vai ficar assim, igual um peixe. Né? Eu uso, passa aí 1 semana, 10 dias, aquilo cai. Quando cai, já está totalmente epitelizado. E um preço, né, muito barato. Né? Então, fica com esse aspecto muito feio, né? Mas logo cicatriza, assim, 10, 12 dias, a pele cai, ó, e já está totalmente restabelecido. Né? Isso é um avanço muito grande, gente, porque se não fosse essa pele, por exemplo, a cada 2 ou 3 dias eu tenho que pegar esse paciente, levar para o bloco cirúrgico, anestesiar, lavar, tal. Não, isso aqui você faz, o cara vai para casa, depois ele volta, a gente ajuda a tirar a pele, ou às vezes a pele sai espontaneamente. Financeiramente, do ponto de vista humanitário, é muito bom para o paciente. Né? Então essas fotos são algumas que ele me cedeu. Para a gente resumir, as queimaduras por ácido são extremamente destrutivas e seus efeitos são aparentes imediatamente após o contato. Fica aquele vermelho e tal. As por álcalis, elas são mais enganosas. Tá? Elas, em um primeiro momento, elas aparentam ser leves, moderadas, pequenas, e depois elas progridem em extensão grave. Os álcalis, só para a gente lembrar, eles produzem dano tecidual por liquefação e os ácidos por coagulação. Tá? Os álcalis, eles formam a segunda categoria mais comum de queimadura química. A soda cáustica, né, que é o hidróxido de sódio, é o agente etiológico mais frequente, estatisticamente falando. Os álcalis, devido à sua grande capacidade de penetração, tende a cronificar a lesão, ele vai aprofundando cada vez mais. E pela dificuldade da eliminação do agente, é comum a necessidade de vários debridamentos. Debridamentos são aquelas lavagens, aqueles curativos que eu mostrei para vocês. A gravidade da lesão celular é proporcional à concentração da substância, à duração da exposição,
a área do organismo afetada e a extensão da penetração do álcali, tá? Esse é um slogan da Sociedade Brasileira de Queimaduras, que prevenção é o melhor tratamento, né? Apesar de tudo que a gente tem aí. Esse é um outro slogan da Sociedade Brasileira de Queimadura, que queimadura é fácil de acontecer, né? E é fácil de evitar. Isso daqui são algumas produções científicas nossas, que eu trouxe só para ilustrar. Esse indivíduo, Edmar Maciel, é o cara da Peritotilápia. Então ele escreveu esse livro, me convidou para fazer um capítulo, eu escrevi um capítulo sobre malignização de queimaduras, que é uma daquelas primeiras fotos que eu mostrei para vocês lá, daquela senhora com uma úlcera no tórax, tá? É muito frequente as malignizações das queimaduras. Esse é um outro capítulo, também que ele escreveu junto com outras pessoas, me convidou para falar sobre queimaduras de áreas especiais. O que são queimaduras de áreas especiais? São queimaduras de mãos, pés, face, períneo e genitália. Tá? São queimaduras que evoluem com tratamentos mais específicos e diferentes. Isso daqui é um livro aqui uma colega aqui da Universidade, da Pediatria, que me pediu para escrever um capítulo sobre prevenção de queimadura. Tá? Eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí, algum questionamento, eu estou às ordens. Se puder ajudar em alguma coisa, muito obrigado aí pela atenção. É uma aula de medicina em meia hora, né? Complicado, né? Então, aqui na química, acho que quase todo mundo já teve alguma experiência de algum tipo de queimadura, sim. Mas a gente sempre aprendeu que o procedimento é só passar água. Sim. É água em alguns anos sim. E tal. Mas, por exemplo, queimaduras com alcalinos, né? Sim. Eu não tenho certeza se água às vezes é a melhor solução. Sim. Por exemplo, você está lavando uma roupa e o sabão em pó ele é altamente básico. Sim. E ele custa sair da sua mão. Verdade. Eu, pessoalmente, faço vinagre. É porque aí você faz, né? Você usa um ácido e um básico para poder anular, né? Eu fico pensando assim, será que se eu tivesse um contato ali, né? Até que ponto eu posso, né? Utilizar essa solução, né? Sim. Fazer um sal na sua mão, né? Sim, é verdade. É isso que você tá fazendo. É verdade, é verdade. Até que ponto eu posso fazer isso? Então, há muitas controvérsias, né? Porque, por exemplo, às vezes, se você vai transformar um ácido em álcali, em ácido ou vice-versa, né? Então, às vezes, você pode, se a lesão, dependendo do tipo de pele, né, da concentração dessa substância, às vezes você pode estar fazendo um iatrogenismo, às vezes você pode estar lesando ainda mais. Por isso que às vezes a gente recomenda a água, porque a água ela vai eliminar o produto. E aí nessa ela vai fazer a conversão de uma substância para outra. Né? Por exemplo, eu tive uma queimadura com ácido sulfúrico concentrado, deu olho. Sim. E eu passei água na época, mas não é o suficiente. Né? Não foi o suficiente. Então, a gente usou soro fisiológico, que foi o que realmente parou a reação e acabou. É porque o soro fisiológico, o que é? Nada mais é que água e sal. Né? Então, às vezes, o sal, né, muda um pouco o pH da área e tal. Mas, assim, é porque, às vezes, o tempo de irrigação não foi suficiente, porque ali a gente não falou por conta do tempo, mas, por exemplo, alguns autores preconizam que você tem que lavar, tipo assim, 20 minutos, 30 minutos, botar até aquilo ficar extremamente diluído, porque o organismo vai absorvendo, então tem que ser lavagem em abundância. Eu acredito que a melhor solução mesmo do ponto de vista científico, acadêmico, assim, né, seria o difoterine. Porque o difoterine, ele é muito abrangente para quase todo tipo de substância. E ele age o quê? Fazendo sequestro da substância. Ele não converte ela, nada disso. Não anestesia, entendeu? Então, acho que difoterine, assim, precisava ser mais difundido. Né? Alguém aqui conhece o difoterine? Conhece? Não? Sim, é verdade. Sim, até mesmo no meio universitário, por exemplo, num laboratório da universidade, eu acho que precisava ter difoterine, né, para a gente poder
Vai que tem umas... E os acidentes acontecem, né? Por isso é acidente, né? Você fala, isso não acontece comigo, mas acontece, infelizmente. Cai a pipeta, você derrama, cai na roupa, isso infelizmente acontece, né? Gente, muito obrigado aí, viu? Foi um prazer. Valeu.